paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo estejam onde vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta madrugada 20 de 2 de 2026, sexta-feira, 0107, 1h07 da madrugada. Culto completo somente para os inscritos. Quem não é inscrito, cai fora, some daqui, vaza. Não interessa nada para essa igreja aqui não. Vamos lá em Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. Aqui não faz vontade de homens da terra e de mulheres da terra não. Aqui não fala o que vocês querem ouvir não. Cai fora daqui mesmo. Aqui fala o que precisa ser dito, não o que vocês querem ouvir. Culto é para aprender. Culto é para você mudar de vida e não ficar com a mesma vida velha. Vamos lá, Atos capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Jeová com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Jeová te ferirá, parede branqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram: injuria o sumo sacerdote de Jeová. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendia dizer: nenhum mal achamos neste homem, se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Jeová. Havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a saudadesca, para que o tirasse do meio deles, e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Está vendo? A palavra chegou lá em Roma. É nós, que é crente fiel igual Paulo, que conseguiu levar. Agora fala: Paulo, tem ânimo. Versículo 11. Assiste bem com teus olhos, somente vocês são inscritos. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, Jesus, o Senhor Jeová, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. A palavra não ficou só lá em Jerusalém, como muitos pensam. Por isso que eu falo, não é todos os judeus que vão ser salvos. Porque a palavra também foi testificada em Roma. Então, não foi católico que falou palavra lá em Roma, não. É os crentes verdadeiros igual Paulo aí. Conspiração dos judeus. Contra Paulo, este é mandado para Cesárea. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais sacerdotes e anciões e disseram: conjuramos sobre pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Tá vendo? Paulo tinha irmã. Ela é o filho da irmã de Paulo. Então Paulo tinha uma irmã. Então ali não está falando irmã de crente, né? Irmã de sangue. E ela tinha um filho. Tá vendo? Então Paulo tinha família, sim. E tinha lá o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido isso acerca desse lado, foi, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Viu lá? O filho da irmã de Paulo ajudou, ou seja, o sobrinho, né? O sobrinho de Paulo ajudou Paulo. Por isso que tem que ler a palavra, meus irmãos, mas senão vocês nunca vão entender. Tem que estudar a palavra, tem que examinar as escrituras, igual eu falo, examinar as escrituras.
Mas é só aqui que vocês aprendem essas coisas, outros lugares vocês não vão aprender, não. Só aqui. Porque aqui mostra a verdade que outros lugares não mostram. Porque os outros lugares não estão preparados para nada. Nem para entrar no reino dos céus estão preparados. Vamos lá. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso, Paulo, chamando-me assim, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse-lhe: os judeus se concertaram, roga-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando cilada, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comerem nem beberem até que o tenha morto. Já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalo, e 200 arqueiros, para irem até Cesárea. E aparelhai cavalgadura, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo o presidente Félix. Ele escreveu uma carta que continha isto: Cláudio, Lícia e a Félix, Potentíssimo, presidente de saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles. Sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando que era romano, e querendo saber a causa porque o acusava, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei. Mas que nenhum crime havia nele, digno de morte ou de prisão, e sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada, a esse homem logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam que tiverem contra ele passa bem. Tomando, pois, soldado a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo, e ele com ele tornaram a fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesárea, entregaram a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. Tá vendo? O presidente já existia, tá vendo? O presidente já existia, a palavra presidente já existia há muito tempo, tá? Milhares de anos lá. E no versículo 34, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, siga bem teus ouvidos, falando sobre o presidente de novo lá. E o presidente lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia. Eu vi-te disso quando também aqui vieram teus acusadores, e mandou que guardasse no pretório de Herodes. Tá vendo? Então, meus irmãos, aqui nós aprendeu conspiração dos judeus contra Paulo, e este é mandado para Cesárea. Aí nós aprendeu no capítulo 23. Vamos agradecer soberano Javá, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Em Atos capítulo 3, abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Os judeus nunca aprendem nada, né? Igual aí com Paulo, aí os judeus não aprenderam nada ainda. Igual quando Jesus estava na terra e os profetas não aprendem nada. Por isso que eu falo, não são todos judeus que subirão, não. Só aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esses que serão salvos. Mas quando Jesus voltar, não é todos que subirão, não. A mesma coisa o mundo. Não é todo mundo do mundo que subirá, não. É só quem cultua, clama, ora, jejua, prega a palavra constantemente. E vive em oração constantemente. E vive em consagração constantemente. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Então nós aprendeu no capítulo 23, conspiração dos judeus contra Paulo, e mandado para Cesárea. Sempre os judeus dando problema, né? Naquela época. Sempre é os judeus dando problema. Olha lá, quando era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeria nem beberia enquanto não matasse a Paulo. Tá vendo? Sempre os judeus dando problema. Mas Jeová e Jesus Espírito Santo sempre dá vitória, sempre dá bênção para aqueles que obedecem a palavra. Por isso que a palavra
só salva os que crê. Os que não crê vai ser condenado mesmo. Igual os judeus aí foram condenados ao inferno, né? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Assim, não é só os judeus, não, assim é toda pessoa que dá problema para o Criador destrói. Até o próximo culto e o próximo vídeo.